Papo Mix Carreira, um guia para sua vida profissional com Alexandre Slivnik. Começando mais um Papo Mix Carreira, bem-vindo, seja bem-vinda a este podcast. Eu sou o Gerson Neto, tenho aqui já comigo Alexandre Slivnik, ele que é mentor em carreira e sucesso e sempre traz muito conhecimento pra gente. Chega mais, Ale, e aí, tudo bem? Maravilha, meu irmão, que privilégio, mais um Papo Mix Carreira para levar muita informação e conteúdo pra galera poder crescer na carreira. Fico muito feliz e agradecido pela oportunidade. Muito bom, tamo junto. Qual será o assunto de hoje, o assunto da vez? Pois é, esse é o assunto que inclusive veio através de um dos ouvintes que disse que queria saber como é que ele podia ter um time mais entrosado, um time mais enturmado, e nós vamos falar exatamente sobre isso. Como conseguir um time de colaboradores entrosado dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro do nosso negócio. Esse é o nosso tema de hoje. A gente fica sempre pensando aqui no nosso Papo Mix Carreira, nos dois lados da moeda, né? Tanto para quem é líder, para quem é chefe e também para quem é o colaborador, para quem tá participando ali da empresa, né? O tema serve para os dois, né? Você, enquanto funcionário, também tem que estar ali presente, fazer parte e também buscar esse entrosamento junto com a equipe, né, Ale? Com certeza, porque não existe separação, né? Se você for pensar, puxa, vou passar só essa mensagem para quem é líder e essa mensagem só para quem é liderado. Um time, ele não joga só com centroavantes, nem só com goleiros. Ele precisa de pessoas com competências diferentes. E esse entrosamento vem justamente na mesma linguagem que o líder e o liderado falam. E a gente vai falar muito sobre isso agora. Não simplesmente para líderes, mas também para as pessoas que querem participar de um time entrosado. As pessoas sempre pensam e jogam a responsabilidade no líder. Mas imagina só, o líder lidera talvez 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. Mas muitas vezes a responsabilidade está em cada um de nós. Se eu quero propor uma mudança, eu posso começar a mudar aquilo que eu não gosto. Então não simplesmente terceirize a responsabilidade para o líder e assuma para você a responsabilidade da mudança do clima na sua equipe. Essa é a minha primeira dica para vocês. Mas o líder, ele tem a função de já dar a energia, dar assim a direção da coisa? Com absoluta certeza. Na verdade, o líder, ele tem que ser um grande exemplo, né? Porque não adianta nada ele simplesmente falar que ele quer um bom clima na empresa e de repente ele vai lá e cobra de uma maneira agressiva ou ele é desrespeitoso com os colaboradores. Obviamente, ele tem que ser o exemplo, porque não adianta nada ele cobrar um bom clima, ter um time entrosado. Imagina um técnico de futebol. Vamos fazer uma analogia com um técnico de futebol. Às vezes você tem grandes atletas, grandes talentos, mas nem sempre o técnico dá certo. Por quê? Aqueles talentos precisam talvez de um técnico mais paizão ou de um técnico mais assertivo. Então, cada time precisa de uma característica diferente e o líder precisa identificar qual é o tom certo de falar com a equipe. Se é uma equipe que precisa mais de carinho, se é uma equipe que precisa de mais assertividade, e essa personalização é fundamental para conseguir resultados. É preciso ali uma sensibilidade, né? Nessa coisa do futebol, eu fico pensando que às vezes dizem que tem jogadores que conseguem derrubar técnico, né? É verdade isso. O técnico, o treinador tem que ali se adaptar à energia, à vibe do time também. E infelizmente é uma realidade, né? Quando o jogador não tá satisfeito com a liderança, ele simplesmente não gera resultados e aí o técnico acaba caindo. Mas eu quero trazer uma reflexão aqui, meu irmão, para que a gente possa falar sobre esse tema. Eu tava estudando um autor chamado Stephen Landing. Ele é um escritor americano e ele foi identificar numa tribo africana por que essa tribo, embora fosse extremamente pobre, era extremamente feliz. E ele fez um experimento na tribo. Ele levou um balde de doces gigante, com doces coloridos transbordando pelo balde, doces saborosos, um cheiro delicioso, e chamou todas as crianças da tribo. E ele fez o experimento. Ele falou para as crianças: olha, eu vou traçar uma linha no chão e vou colocar esse balde de doces ali, a 100 metros de distância de vocês. Quando eu falar já, vocês saem correndo, e aí a primeira criança que colocar a mão no balde de doces leva o balde de doces para casa. Vocês topam? Topamos, vamos lá. Ficaram atrás da linha. Quando o pesquisador falou já, as crianças levantaram, se abraçaram e foram juntas até o balde de doces. Chegando lá, elas colocaram as mãos juntas no balde de doces. E o pesquisador ficou impressionado com essa cena e perguntou para as crianças: por que um de vocês não saiu correndo para pegar o balde de doces e levar o balde de doces sozinho embora? E uma criança
de 8 anos de idade, respondeu: Ubuntu. O pesquisador, sem entender, disse: Ubuntu? O que é Ubuntu? E a criança disse: como é que um de nós poderia ficar feliz se todos os outros estariam tristes? Muito bom. Eu vou repetir. Como é que um de nós poderia ficar feliz se todos os outros estariam tristes? Então, um time entrosado passa principalmente pela ideia de que todos nós possamos ganhar juntos. Nós mesmos aqui, Babi produzindo, você e eu conversando, nós somos um time. Se um de nós não fizer o seu papel da melhor forma possível, nós não produzimos um excelente podcast. E é exatamente isso que tem que acontecer dentro de qualquer grupo, seja na empresa, seja no seu grupo familiar, seja no seu grupo de amigos. Afinal, um time entrosado, ele acaba ganhando de goleada todos os jogos. Sem dúvida. Que lição, né? Bom, então assim a gente já pode terminar esse podcast aqui, já tá. Mas muito bom, eu lembro de ter ouvido essa frase, essa lição, né? Ubuntu. Eles diziam: sou o que sou pelo que nós somos, né? Eu lembro de ter ouvido, até uns artistas brasileiros já exploraram esse tema. Ou seja, nessa coisa de ter o time entrosado, é fazer com que os colaboradores se sintam parte daquilo, né? E aí um trabalhe pelo outro ali com esse sentimento, né? Então, como você despertar nos seus colaboradores esse sentimento de uma coisa só, de unidade? Pois é um sentimento de pertencimento, né? Porque cada um tem que fazer parte do resultado, tem que fazer parte do todo. E isso passa muito pela confiança que o líder gera na equipe. Eu gosto sempre de falar, né? Agora falando até mais para líderes, existem líderes e líderes. Existem líderes ruins, líderes bons e líderes excelentes. Líderes ruins têm que ser excluídos imediatamente da equipe. Líderes bons são aqueles que fazem com que a equipe acredite nele enquanto líder. Já líderes excelentes são aqueles que fazem com que a equipe acredite nela, acredite no potencial dela. Então, a partir do momento que você é líder, e eu quero reforçar aqui um conceito que eu acredito e tenho falado nas minhas palestras, nos meus treinamentos: liderança não é um cargo. Você pode ter um cargo na sua empresa que não é, você não lidera ninguém, mas você inspira outras pessoas. A partir do momento que você inspira alguém, você é líder. E obviamente, como o capitão, que é a referência ali no time de futebol? Exatamente, é o capitão. O líder tá ali fora, que é o técnico, mas ali dentro do time, dentro do jogo, nas 4 linhas, é o capitão. Exatamente, aquele que orienta, aquele que cuida, aquele que abraça, aquele que briga, é aquele que vai gerar e trazer a confiança pro time buscar a vitória. Ele dá o tom ali, né? Uma referência dentro de campo, né? Sem dúvida, ele tem que dar o tom, né? E é engraçado porque esse assunto é maravilhoso, a gente poderia ficar horas e horas falando sobre ele. Eu lembro de uma história que eu vivenciei dentro do Magic Kingdom. Eu moro na cidade de Orlando, de onde gravo esse podcast agora, e dou treinamento nos bastidores da Disney. E certo dia eu tava visitando o Magic Kingdom, um parque da Disney aqui de Orlando, e de repente eu vi uma família que tinha acabado de sair de uma loja da Disney. A menininha, era um pai, uma mãe, um filho, uma filhinha de aparentemente 5 anos, e a menininha tinha comprado um ursinho de pelúcia dentro da loja que tinha no parque da Disney. E a menininha estava andando no parque com esse ursinho que ela tinha acabado de comprar. Um ursinho branco, lindo, de pelúcia, todo fofo. E de repente a menininha, saltitando pelo parque, deixou o ursinho cair no chão. Atrás da menininha tinha uma moça da limpeza da Disney com um carrinho de lixo, carregando um carrinho de lixo. E de repente a moça não viu o ursinho. Nossa. Momento trágico. O que aconteceu? Infelizmente, a moça atropelou o ursinho. A menina começou a chorar. A moça parou o carrinho imediatamente, olhou pra menina chorando, olhou pro ursinho todo sujo já, inclusive rasgado. Ela imediatamente pegou o ursinho no colo, olhou no olho da menina e fala: desculpa, mas agora esse ursinho depende da gente. Vamos comigo correndo pra enfermaria. Eles saíram correndo de lá com a família, foram até a enfermaria com o ursinho no colo. Chegando lá, a moça da limpeza entregou com todo cuidado pra enfermeira. A enfermeira falou: tudo bem, eu vou cuidar dele, espera um pouquinho. A enfermeira saiu da enfermaria, foi até a loja que ela havia comprado o ursinho, trocou por um ursinho novo, desembalou o ursinho, voltou pra enfermaria, enfaixou o braço do ursinho e olhou no olho da menina e disse: esse ursinho agora depende de você, dos seus cuidados. Qual é a reflexão que eu quero trazer com essa história? Não simplesmente a moça da limpeza que
que criou esse momento mágico para essa família. Ela precisou da enfermeira, que precisou do rapaz da loja, 3 departamentos juntos com um único objetivo, que é criar felicidade. Um time, né? Exato, é um time. Quando a gente pensa, qual é a função de jogador de futebol? Marcar gol. Mas eu preciso do goleiro para não sofrer, eu preciso do zagueiro que defende, eu preciso dos laterais que apoiam, eu preciso de um time qualificado para marcar o gol. E nesse caso da Disney, foram 3 departamentos juntos, cada um com a sua função, mas que tem um único propósito: encantar o cliente. E é isso que a gente precisa fazer no nosso dia a dia dentro do nosso grupo. Muito bom, mas aí fica claro assim, é um claro sinal, mostra pra gente que esses funcionários, esses colaboradores da Disney têm de forma muito clara toda a filosofia da Disney, né? Pra entender imediatamente o que o outro quer dizer, aonde ele vai chegar com aquela ação. Pra quando essa moça que tá ali limpando o parque, ela já assimila aquilo e vê a oportunidade de colocar em prática toda a filosofia da Disney ali, né? Sim, e essa filosofia é colocada desde o momento que ela é contratada, né? A Disney costuma dizer, nós não colocamos as pessoas na Disney, nós colocamos a Disney nas pessoas. E isso é brilhante, porque as pessoas não só têm essa atitude dentro da Disney nos parques, com seus colaboradores, com seus convidados. As pessoas que trabalham na Disney têm essa atitude fora da Disney também, no dia a dia. Eu, já contando mais uma história aqui, né? Posso contar, Gerson, mais uma história? Claro, fica à vontade aqui. Então, quanto mais história tiver aqui, melhor pra gente. Então vamos lá, mais uma história aqui. Eu tava... Aqui nos Estados Unidos tem grandes redes, né? Uma farmácia que é um mini mercado, que tem de tudo nessa farmácia. E eu tava lá na fila pra pagar o que eu tinha comprado, e na minha frente tinha um rapaz, e na frente desse rapaz um casal, que aparentemente era um casal europeu, e eles não falavam muito bem inglês, e eles estavam tentando pagar o caixa com algumas moedas, né? E as moedas de dólar são muito difíceis de identificar, aqueles que não estão acostumados. E aí, o que aconteceu? O casal tentou pagar e não conseguia. A pessoa do caixa começou a ficar irritada. Ela falou, puxa, vamos logo, a fila tá crescendo. Atrás desse casal tinha um rapaz que ofereceu ajuda. Ele falou, eu posso contar as moedas pra senhora? Ah, pois não. E ele contou calmamente, moeda por moeda, e pagou. O caixa, que deu uma bufada, falou... E passou. E o que aconteceu? O casal fez uma pergunta pro rapaz que tava na minha frente. Falou assim, eu posso fazer uma pergunta? Ele, pois não. Você trabalha na Disney, não trabalha? Ele, como é que você sabe? Eu tô sem meu crachá, eu tô sem meu uniforme. Eles falaram assim, eu descobri pela sua atitude. Olha. A sua atitude em querer ajudar. Então, pra gente trazer dentro do nosso tema de hoje, né, como ter um time entrosado, você precisa entender com clareza qual é o seu propósito, onde você quer chegar. Por quê? Se você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve, como diz Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve. Muito bom. E aí, nesse caso, como você sempre diz, né, não tem a separação da vida pessoal particular da profissional, né? Somos um e vamos assimilando ali valores. Exatamente, a gente tem que ser único, né? Não há separação, não tem como você ser uma pessoa dentro da empresa e uma pessoa fora da empresa. Então, se você quer ter um time entrosado, você precisa ter uma família entrosada, você precisa ter vizinhos entrosados, ou se você tá num time, já que a gente tá falando de futebol, se você joga qualquer esporte, você precisa levar isso como um estilo de vida. Por isso que eu comecei nosso podcast falando do Ubuntu, que é uma filosofia de quando nós ganhamos juntos, todos nós saímos felizes. Muito bom. Você sabe que você tava contando esses cases aí, esses casos da Disney, e eu tava lembrando também um caso aqui da 99 Táxi, que um dos usuários tava desesperado porque ele tinha comprado um refrigerante pro aniversário da filha, e ele tinha dinheiro só para aquele refrigerante, então ele ligou pra 99 falando, pelo amor de Deus, vocês não conseguem contatar o motorista, eu esqueci esse refrigerante dentro do carro qual eu estava, né? E eu não tenho nem dinheiro para comprar outro. E aí a equipe não conseguiu contatar esse motorista, mas eles se sentiram sensibilizados ali pela coisa e compraram não só o refrigerante, mas salgadinho e tal, não sei o que, a coisa toda ali da festa, mandaram entregar na casa dele. Que né? legal. Então, esse gesto também me tocou, que eu acho que, de certa forma, se alinha com esse pensamento da Disney também, né? De incorporar a filosofia e os valores da empresa, né? Sim, com certeza. Aliás, faz parte da estratégia da Disney encantar as pessoas. Por quê?
ao encantar o cliente, obviamente eles vão ter mais resultados. Aliás, fica a dica aqui pra nossa produtora, diz aí, Babi, a gente pode gravar um podcast sobre encantamento de clientes, como obter mais resultados. Acho que pode ser um tema interessante aí, vale a pena a gente falar sobre isso no futuro. Ela tá fazendo um sinal de positivo aqui, que tá anotando tudo que a gente tá falando aqui. Maravilha, excelente. Vamos falar sobre isso e muito mais ainda no futuro. Muito bom. Ale, então assim, como ter um time de colaboradores entrosado, né? A gente sabe que não depende só do líder, mas ele dá o tom da coisa. Mas então, a comunicação seria a palavra-chave da coisa? Pois é, grande Gerson, porque